Sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, com saúde, tranquilidade, prosperidade, evidentemente, mas, independente de qualquer coisa, que estejam todos felizes. Claro que problemas todos nós temos, às vezes duros, difíceis de suportar, mas faz parte da vida e quanto a isso não temos o que fazer. Por isso, aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que tentar. E uma das coisas que nós estamos tentando fazer é reverter esse estado de coisa que se estabeleceu no Brasil. Porque uma coisa é certa: nenhum brasileiro pediu para que o Brasil se transformasse no país que se transformou. Ninguém mais fala das belezas naturais, da pátria amada, ensolarada, de glórias mil. Ninguém mais fala disso. Só se fala de censura, ditadura, perseguição, né? Nós contra eles. Esse é o assunto que predomina o país todo. Porque fora isso, só existem bobagens, tipo músicas, artistas que se entregaram para o sistema, que não estão preocupados em escrever belas letras como outrora nós tínhamos, músicas maravilhosas, a cultura está em pedaços, as escolas destruídas, todas tomadas por militâncias, ou seja, o que nós temos no Brasil para festejar, a não ser o pedaço onde nós estamos, quando estamos com a nossa família, com as nossas coisas, porque dali para fora, infelizmente, os momentos são duros. E aí, podemos imaginar o seguinte, que imaginem os senhores, a família, os filhos da Débora dos Santos, aquela que ousou esfregar um batom na estátua de frente ao prédio da Suprema Corte. Ela foi julgada e foi decretado 14 anos de prisão para ela. Simplesmente ela ousou escrever "Perdeu Mané", frase criada pelo atual presidente da Suprema Corte lá em Nova York, quando chamou um cidadão de "Perdeu Mané". E isto ele pode fazer sem sofrer censura alguma. Mas escrever naquela pedra "Perdeu Mané", que ia dar um trabalho imenso, esfregar ali uma esponja para limpar, isso é impossível, isso não pode acontecer. São 14 anos de prisão para mostrar que existe lei no Brasil. E olha que já virou notícias, não somente no Brasil, mas fora do Brasil também. Por quê? Fora do Brasil, e principalmente lá nos Estados Unidos, não se fala em outra coisa a não ser também no nome daquele ministro. Por quê? Quem luta por uma vida correta, por uma vida justa, por um estado de coisas normais, conhecem e sabem muito bem quem é aquele ministro. Para isso, felizmente, nós temos pessoas lá fora levando essas mensagens dos brasileiros para que todos fiquem sabendo. Já tínhamos lá o Figueiredo, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o Constantino, o Fiuza, a Ana Paula. E agora temos o Eduardo Bolsonaro, que obviamente vai aumentar a pressão sobre aqueles que acham que podem ficar acima da lei, aqueles que se dizem guardiões da Constituição e que acham que podem tudo e nós não podemos nada. Muito bem, mas eu queria mesmo começar o vídeo, que já começou, aliás, pedindo a todos vocês que prestem muita atenção nesse início de comentário que eu quero fazer, que eu vou fazer, para que vocês possam posteriormente entender o significado do assunto. Quando a ministra Carmen Lúcia, em sessão do Tribunal Superior Eleitoral,
proferiu seu voto durante o julgamento que decidiu pela desmonetização do canal do YouTube da produtora Brasil Paralelo e a proibição de veiculação do documentário intitulado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, ela proferiu o voto que valeria até o dia 31 de outubro, naquele período, que era justamente o dia após o pleito eleitoral de 2022. Mas o que ninguém imaginava era que dali por diante a nossa Constituição passaria a ser desrespeitada de forma contínua pelos que se dizem guardiões da Constituição. Por quê? Em sua fala, a ministra disse que se posicionava contrária a qualquer tipo de censura, porque nossa Constituição diz que não pode haver censura no Brasil. Mas, porém, contudo e todavia, apoiava a censura contra o Brasil Paralelo, pois a decisão tinha como objetivo proteger a lisura, a rigidez e a segurança do processo eleitoral. Disse a ministra, naquele momento, não se pode permitir a volta da censura sobre qualquer argumento no Brasil. Mas este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno do pleito eleitoral. É errado, sei que é errado, é inconstitucional, é censura, é contrário à jurisprudência da Suprema Corte. Mas, em caso excepcionalíssimo, acompanhe o voto do relator. Muito bem, em caso excepcionalíssimo. Por que eu estou contando ou relembrando essa história? Por quê? A partir daquele momento, a nossa Constituição jamais voltaria a ser efetivamente cumprida por aqueles que dizem ser os protetores da Carta Magna. No livro de nome The Rise and Fall of the Confederate Government, escrito lá por Jefferson Davis em 1881, ele dizia sobre a Guerra de Secessão o seguinte, que a guerra foi um conflito crucial e que culminou na abolição da escravidão nos Estados Unidos, e que a conduta do governo de Abraham Lincoln tinha que ser constitucional, pois, em sua opinião, seria ilegal para um governo argumentar que as circunstâncias prevalecentes tornaram necessário ignorar ou anular a Constituição. E por isto, seria uma violação do que ele chamou de supremacia da lei. Naquele momento, a escravidão era legalizada nos Estados Unidos, era lei. E muito embora Abraham Lincoln quisesse o fim da lei, ele apoiava o Sul, que queria a manutenção da escravidão, já que constava na lei. E, portanto, ele defendia a lei vigente, defendia que as leis fossem cumpridas. Seria ilegal para o governo argumentar que as circunstâncias prevalecentes tornaram necessário ignorar ou anular a Constituição, como se fosse uma excepcionalidade. Por isso seria uma violação do que ele chamou de supremacia da lei. Uma tentativa de defender a supremacia da lei, mas por meios ilegais, seria inerentemente contraditória. A importância do governo constitucional é uma lição que vale para relembrar, em uma era de debate renovado agora, sobre a constitucionalidade da ação governamental. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque Abraham Lincoln poderia, então, numa excepcionalidade, ignorar a Constituição americana e dar apoio ao norte dos Estados Unidos, que desejava o fim da escravidão. Esse deveria ser o exemplo a ser seguido nos dias de hoje. Mas parece que nossos ministros se julgam acima de qualquer norma jurídica para poder ignorar o que diz a nossa Carta Magna.
em seu artigo 5º, né, que estabelece os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, garantindo a todos a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, inclusive de manifestação e expressão, à igualdade, à segurança, a propriedades, entre outras coisas. Por tudo isto, o que vem acontecendo no Brasil é o que os parlamentares americanos é o que fez com que parlamentares americanos enviassem uma carta ao presidente americano Donald Trump, pedindo punições para aquele ministro brasileiro e a todos os que junto dele participaram de ilegalidades dentro e fora dos Estados Unidos. A carta, que já está nas mãos de Donald Trump, pronta para ser assinada por ele, diz o seguinte: caro presidente Donald Trump e secretário Marco Rubio, na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa flagrante do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição no ano que vem. A acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre eliminar a competição política por meio de uma guerra jurídica judicial, assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. O juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e fraudar a eleição de 2026 antes que um único voto seja lançado. São palavras escritas na carta dos parlamentares republicanos. Não são minhas palavras, antes que o YouTube tome alguma atitude, né? Continua. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. E respeitosamente solicitamos que você tome medidas para garantir que o Brasil celebre uma eleição livre e justa em 2026. Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Ele é uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas dos Estados Unidos, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Seu ataque à plataforma como X e Rumble levou a processos judiciais da Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito à lei dos Estados Unidos e às proteções da primeira emenda da nossa Constituição. Em resposta ao processo, Moraes retaliou, proibindo todos os vídeos do Truth Social em todo o país, impondo pesadas multas ao X de Elon Musk, que anteriormente sofreu multas semelhantes, e uma proibição geral, impondo uma proibição geral também ao Rumble no Brasil, exigindo que as empresas americanas forneçam informações confidenciais de usuários de dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos e ameaçando um CEO americano com acusações criminais. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é precisamente o tipo de abuso autoritário que a Lei Global Magnitsky foi projetada para combater. Suas flagrantes violações de direitos humanos, sua censura de oponentes políticos e seu uso do poder judicial para fraudar eleições justificam sanções imediatas dos Estados Unidos. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante. Para as ações tomadas contra um tribunal estrangeiro, agindo ilegalmente e contra os interesses dos Estados Unidos. Estamos pedindo ao governo Trump e meus colegas do Congresso que tomem medidas decisivas. Moraes e seus facilitadores devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky,
proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. O presidente do Departamento de Estado tem autoridade para tomar essas medidas, assim como o presidente Donald Trump. E Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se não fizermos nada, estamos sinalizando que os Estados Unidos tolerarão a tirania judicial que ameaça não apenas a democracia do Brasil, mas nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher seus próprios líderes nas urnas, não tê-los removidos por um juiz que não é honesto ou que não é honesto. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes que seja tarde demais. Atenciosamente, Rick McCormick e Maria Elvira Salazar, que são membros da Câmara do Congresso americano. Essa carta, como eu disse, que já está na mesa de Donald Trump, pronta para ser assinada, evidentemente vai ter o respaldo de Donald Trump. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A menos que nós tenhamos aí uma surpresa magnífica e inesperada, coisa que eu duvido. Porém, como no Brasil as leis são levadas a sério, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Até porque o próprio Donald Trump deu 120 dias para que o Departamento da Justiça americana tome algumas providências. Ele não vai atropelar esse prazo. Mas o certo é que vai acontecer. Isto vai. Agora, aqui, essa situação não fez com que os ministros dessem um passo para trás. Eles continuam agindo como se não tivesse acontecido nada. Só que isso não demonstra força, não demonstra poder deles. Muito pelo contrário. Em minha humilde opinião, isto demonstra desespero, naquele sentido de que eu fazendo, eu mostro que não estou com medo. Até porque eu não tenho mais como deixar de fazer. Eu fui muito longe, não tenho como recuar sem dar uma explicação muito clara e explicação que ninguém vai concordar. Porque eu já passei do ponto, já ultrapassei os limites. E, claro, nós sabemos que esse julgamento que vai ocorrer no próximo dia 25, né? Essa semana que vem, para definir se os 34 indiciados, incluindo Jair Messias Bolsonaro, são réus ou não, é claro que vai ser votado sim. Todos eles estão imbuídos da mesma vontade, que é penalizar Jair Messias Bolsonaro. E, claro, tudo isso vai trazer consequências. Isso é fato. Não sei a que nível, mas não vai ser de graça. Não vai ficar barato. Alguma coisa muito mais séria vai acontecer. É o que eu acredito, é o que eu penso. Posso errar, posso estar enganado. Assim como eu me enganei ontem, dizendo que o Hugo Mota é de Pernambuco, né? Ele é da Paraíba, né? Às vezes a gente se engana, isso é normal, né? Não é motivo para todo mundo escrever nos comentários. Mas enfim, esse era o vídeo que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco meio burocrático esse vídeo, né? Mas é importante trazer informações como estas para que vocês fiquem atentos e sempre cientes de tudo que está acontecendo em nosso Brasil. Quem gostou, por favor, deixe os likes. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu no canal, clique aí no se inscrever, é de graça. Clique no sininho para receber notificações. E se você tiver condições, colabore com o canal, ajude o canal a caminhar. Vamos tentar fazer o canal ficar mais forte. Eu conto com a ajuda de todos, evidentemente. Por hora, desejo a vocês um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.